Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E você sabe, a nossa equipe atravessou o Oceano Atlântico, viemos do outro lado do mundo até Israel para trazer até você informações precisas sobre a relação entre a Bíblia e o seu contexto histórico, a geografia onde tudo aconteceu. E nós viemos filmar em lugares bem difíceis, de difícil acesso. Esse mato cerrado que você está vendo aqui ao meu redor nos ajuda a contar um pouco da história sagrada. Aqui atrás eu tenho uma gruta que foi provavelmente usada como túmulo no passado e ela encerra um mistério que eu vou explicar no programa de hoje. Eu também vou mostrar para você um túmulo da época de Cristo que nos dá uma boa geografia e um bom contexto histórico de como foi o sepultamento de Jesus, de Lázaro e de uma misteriosa frase dita por Jesus no Novo Testamento. Então você ficou curioso? Não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências e olha, hoje o programa promete. Eu tenho coisas sensacionais para mostrar para você. Você vai ter que ficar com a gente até o finalzinho, tá bem? E recomendar para os seus amigos também para assistirem depois o Evidências no canal do YouTube, Evidências NT. Mas além disso, eu quero dar um presente para você. Um presente da família Novo Tempo para a sua família. Estou falando do Guia de Estudos Evidências, que pode ser seu inteiramente grátis, com muitos assuntos relacionados à Bíblia e à teologia. E como adquirir? Ligue para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode deixar uma mensagem aí no nosso WhatsApp ou usar o QR Code que aparece na sua tela. Esse lugar hoje é um parque nacional. Você tem famílias que vêm para cá trazer seus filhos, fazer piquenique, mas também é um sítio de antiguidades. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa pirâmide misteriosa que está aqui. O nome desse lugar onde eu estou hoje é Hirbert Madras. Esse nome não aparece na Bíblia, mas na geografia nós estamos muito bem localizados. Daqui dá para ver as montanhas de Jerusalém naquela direção, do outro lado estaria o mar Mediterrâneo. Enfim, nós estamos numa zona que certamente foi palco de muitas histórias da Bíblia. Esta colina onde nós estamos aqui, hoje ela é chamada de Givat Yeshayahu. A gente não sabe bem quem seria esse Yeshayahu, mas não é o da Bíblia. Muitos dizem que esse Yeshayahu seria o Isaías Pérez, que fez parte da história mais moderna do país. E aqui também funciona um Moshav. Um Moshav, se você fizer uma pesquisa, é um nome que se dá para o Israel moderno de um tipo de fazenda que tem relação também com o advento, a volta dos judeus para Eretz Israel. Quando eles vieram para cá, eles começaram a fundar cooperativas e nós conhecemos essas cooperativas hoje. Você já ouviu falar nos kibbutz ou kibbutzim em hebraico, que são cooperativas relacionadas à fundação do novo Estado de Israel. E o Moshav seria uma espécie de fazenda. Então nós temos aqui um Moshav, temos esse Isaías Pérez, Givat Yeshayahu, por isso a colina é dada em nome a ele. Nós temos a região de Madras e aqui nós encontramos elementos arqueológicos de vários períodos da história de Israel. Por exemplo, nós temos logo no começo algumas cavernas aqui que foram utilizadas pelo famoso Bar Kokhba, que foi um revolucionário judeu do segundo século, que lutou contra o imperador Adriano e foi, infelizmente, derrotado. Ou felizmente, eu não sei que adjetivo eu poderia dar para essa história. Eu deixo a cargo da história decidir se esse destino de Bar Kokhba foi uma fatalidade ou foi algo bom. Não sei. Aqui atrás de mim nós temos uma pirâmide misteriosa. Alguns pensam que ela poderia datar, quem sabe, do final do período romano, o segundo século. Alguns pensam que ela poderia ser talvez mais antiga, do período do Segundo Templo, em outras palavras, da época de Jesus. E aquela caverna que eu mostrei para vocês logo no início do programa, ela está abaixo dessa pirâmide.
Uma coisa curiosa nesta região onde nós estamos é que você tem vários túmulos aqui datados da época do Segundo Templo. Repito, Segundo Templo é a época de Jesus. Então nós temos vários túmulos dessa época aqui. Eu vou mostrar um deles para vocês que está muito bem preservado. Só que entre esses vários túmulos você tem também este aqui, que como eu falei pode ser do período tardio romano, início do período bizantino, segundo século ou quarto século, e é um mistério. Quem seria a pessoa que foi sepultada aqui? O máximo que podemos dizer do ponto de vista arqueológico é que era alguém importante, porque o seu túmulo tinha esse monumento de pedra em forma piramidal que destacava diante dos outros túmulos. Nós também sabemos que havia várias populações judaicas vivendo aqui na localidade. E talvez alguém que era um governador, alguém famoso, foi sepultado aqui. Também podemos dizer que era alguém que tinha uma grande influência pagã na sua cultura, porque ele coloca em primeiro lugar uma pirâmide, que é um símbolo egípcio, mas também uma conexão com o helenismo, que é a absorção da cultura helênica ou grega sobre o povo de Israel. Não sei quem é um sujeito sepultado aqui, mas apenas estou colocando isso para que você conheça um pouco do que nós podemos encontrar nesse sítio arqueológico. E eu vou mostrar para você também agora um túmulo da época do Segundo Templo, que tem relação direta com a história de Jesus de Nazaré. Mas antes de chegar a esse túmulo, eu quero convidar o meu amigo aqui, Nadav, que está sempre conosco. Já apresentei Nadav em outros programas aqui. Ele é historiador e formado também em Geografia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. E, Nadav, o que nós podemos dizer dessa localidade? Eu falei aqui brevemente que estamos vendo Jerusalém de um lado, mas nos tempos bíblicos, que regiões estão mais ou menos próximas de onde nós estamos nesse momento? Estamos no Vale de Elá, um nome bíblico de onde foi a batalha de Davi e Golias, e o Moshav, que se chama hoje Givat Yeshayahu, está atrás de nós, Moshav moderno. E vamos falar um pouquinho mais dessa tumba, que ela realmente é misteriosa, a gente não sabe quem está aqui, a gente sabe que tem uma influência grega sobre ela, do helenismo, mas seria talvez a tumba de algum judeu helenizado, ou você acha que poderia ser de alguém que não fosse judeu? Sim, como você disse, pode ser a tumba de alguém que é um mistério muito grande, mas eu particularmente creio que não é um judeu, porque estamos agora dentro da cidade e é algo que sabemos que os judeus sempre enterravam fora da cidade. Vocês viram? Então são coisas que vão nos ajudando a conhecer não apenas a história da Bíblia, literalmente, mas o entorno da história da Bíblia. É interessante falar sobre Bar Kokhba, falei com vocês que foi um revolucionário judeu, depois nós vamos comentar mais sobre ele num outro programa. Ele pretendeu ser o Messias de Israel, foi destruído por Adriano. No programa que você ainda vai assistir nessa série, nós vamos explicar como a palavra Palestina tem a ver com o período posterior à Revolução de Bar Kokhba, tá bom? Mas isso será num outro programa Evidências. Agora, Nadav, eu gostaria de ir até uma tumba muito bem preservada que temos aqui. Esta, de fato, uma tumba de um judeu, datada do período do Segundo Templo. Então vamos lá? Vamos! Opa, o local realmente é bem apertadinho para entrar. E aqui nós estamos no segundo cômodo dessa tumba. Depois eu vou mostrar o primeiro cômodo para vocês. Aqui era o lugar onde os judeus, na época de Jesus, colocavam o corpo do defunto, daquele que havia morrido. Ele era colocado aqui, ou também poderia ser colocado ali, e a pessoa ficava aqui dentro depois de ter o seu corpo lavado, colocado as mortalhas. Então você imagina, por exemplo, o caso de Lázaro, que quando Jesus ressuscitou Lázaro, diz que ele saiu ainda com as ataduras. Então eles pegavam o corpo da pessoa, lavavam o corpo, passavam perfume no corpo, colocavam as mortalhas e deitavam o corpo da pessoa nesse lugar aqui. Depois os parentes saíam do túmulo e o corpo ficava aqui dentro por cerca de 1 ano. Preste atenção nesse detalhe porque ele é importante. Depois de 1 ano, os parentes entravam novamente aqui, ou aqueles encarregados do segundo sepultamento, digamos assim, da segunda fase do sepultamento. Aí, evidentemente, o corpo só estava em ossos, panos e ossos. Eles pegavam esses ossos e colocavam em caixas de pedra, como esta que eu estou mostrando aqui, olha. Estas caixas são comumente chamadas de ossuários ou ossários.
ela tem geralmente o tamanho de um fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Então eles colocavam os ossos dentro de uma caixa de pedra como esta, tapavam, isso aqui tudo é original, gente, isso aqui tem 2000 anos. E depois eles pegavam esta caixa e colocavam num outro compartimento lá na frente, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vem comigo. Pronto, agora eu estou no cômodo da frente, o primeiro cômodo. Eu deixei de propósito para mostrar para vocês o cômodo do fundo. Algumas crianças aqui, como eu falei, isso também é um parque, então você vai ouvir o ruído das crianças conversando lá fora, mas eu não poderia deixar de apresentar isso para vocês aqui no Evidências. Um túmulo de 2000 anos da época de Cristo, ou seja, da época em que Cristo andou aqui. Na verdade, alguns pensam que esse túmulo, ou pelo menos a região, continuou sendo usada até por volta do ano 130, na época de Bar Kokhba. Eles deduzem isso por causa da cerâmica encontrada. Agora, até onde nós saibamos, esse tipo de sepultamento que eu descrevi para vocês, ele só começou a ser praticado pelos judeus mais ou menos no primeiro século antes de Cristo, no século I antes de Cristo, e foi até por volta do ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. A partir disso, os judeus não usavam mais esse tipo de rito funerário que eu acabei de descrever. Agora, você se lembra, as pessoas entravam com o corpo aqui, levavam até lá dentro, eles lavavam primeiro o corpo nesse lugar onde eu estou. Aqui era o lugar onde o corpo era preparado, ele era perfumado, eles colocavam as bandagens, aqueles tecidos, a mortalha em cima do corpo e carregavam o corpo até lá. Depois, relembrando, para que você tenha isso em memória, eles deixavam o corpo lá por cerca de 1 ano. Ao saírem, eles usavam esse tipo de pedra que você está vendo aqui, redonda, para bloquear a porta do túmulo. Ou seja, na época em que esse tipo de túmulo era usado, isso aqui estava tudo fechado. Então aqui dentro era escuro. É porque isso aqui foi quebrado, foi vandalizado há mais ou menos uns 20 e poucos anos, e eles quebraram a entrada original. Mas se você voltar à mente no passado, você pode ter uma ideia de como eles faziam. Certamente, aqui era o túmulo de uma família rica, como aquele de José de Arimateia, no qual Jesus teve o seu corpo depositado. Você vê que eles cavavam na rocha, uma rocha lisa, fácil, também uma rocha macia, eles cavavam, já aproveitando alguma caverna, alguma cova original que havia aqui. Então eles cavavam, depois eles passavam o reboco, como você pode ver, com pedras, eles embelezavam o lugar e aqui eles preparavam para uma família. Ou seja, quem foi sepultado aqui era de uma família rica, era um túmulo de alguém rico, como aquele no qual Jesus foi colocado lá em Jerusalém. Mas vamos continuar. Eles saíam, depois de deixar o corpo lá dentro, e o corpo ficava por 1 ano dentro aqui desse túmulo. Depois de 1 ano, eles abriam aquela pedra, que é pesada, entravam, tiravam os ossos, colocavam naquelas caixas de pedra que eu mostrei para vocês, os ossários ou ossuários, e essas caixas eram trazidas e colocadas nesses lugares que eu estou mostrando aqui para você. Exatamente nesses lugares. Agora, o curioso é que às vezes eles podiam colocar dentro de um mesmo ossário os ossos de um marido e uma mulher, de uma mãe e um filho. Nesse dia é que o morto, de certa forma, encontrou os seus mortos. Esta é uma expressão clássica do judaísmo. Nesse dia, o morto encontrou com os seus mortos. Existe inclusive uma expressão hebraica para isso, Nesaf le avotab, que significa o morto encontrou com seus ancestrais, tá certo? É provável que esta frase em hebraico que eu acabei de citar estaria por detrás da expressão original usada por Jesus quando ele convidou um jovem para ser seu discípulo e esse jovem pediu primeiro para sepultar o seu pai. Vamos ler isso na Bíblia? Está em Lucas, capítulo 9, versículos 57 em diante. Diz assim a Bíblia: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar a meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá
e anuncie o reino de Deus. Olhando esse texto fora do contexto histórico, parece que o pai do rapaz estava no velório, que ele saiu talvez do velório e falou: Senhor, tá bom, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai, algo que Jesus não respeitou. Isto seria uma tremenda falta de piedade da parte de Cristo, uma insensibilidade em relação ao luto daquele rapaz. Porém, quando a gente analisa isto dentro do contexto arqueológico da época, nós temos outra compreensão. Eu já expliquei para você. A pessoa tinha o seu corpo trazido e ele só era, de fato, sepultado depois que os ossos eram tirados de lá de dentro e colocados no ossuário e trazidos para esses lóculos que estão aqui. Para a nossa cultura, isto pode parecer um pouco estranho, mas para a cultura judaica do primeiro século, a pessoa só era sepultada 1 ano depois da morte dela, quando seus ossos eram, portanto, retirados e colocados dentro de uma caixa de pedra junto com ossos de seus antepassados. Aí que vem a expressão hebraica que finalmente o morto encontrou seus ancestrais. Talvez, como o Novo Testamento foi escrito em grego, aqui nós temos uma paráfrase ou uma aproximação do que Jesus teria dito originalmente em aramaico, quando ele falou com aquele jovem: olha, siga-me hoje. Deixe que na época certa você vai poder trasladar os ossos do seu pai para colocá-los junto com os ossos de outros ancestrais, de outros membros de sua família. Isto não significa que o pai daquele moço tinha acabado de morrer e estava num velório. Não. Talvez o pai estivesse até vivo, porque Kenneth Bailey nos conta da sua experiência no Líbano, quando ele estava ali como missionário, e ele escutava às vezes no cais ali, no Líbano mesmo, em Beirute, um jovem conversando com o outro e dizia: eu quero ir para os Estados Unidos. E o outro falou: mas como você vai para lá? Você ainda não sepultou o seu pai. Porque mesmo na cultura islâmica atual e também na cultura judaica, existe esse princípio do respeito, onde o filho, especialmente o primogênito, tem a responsabilidade de cuidar do sepultamento do pai quando ele morrer. E pensando nos tempos da Bíblia, cuidar não apenas do começo do sepultamento, que era quando a pessoa morria, mas também da conclusão dele, que era quando os ossos eram retirados e colocados nos ossuários. Aliás, nesta comparação, eu posso até dizer que Jesus, em termos técnicos, preste atenção, em termos técnicos, Jesus não foi sepultado. Nos evangelhos dizem que o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro. Jesus só seria de fato sepultado depois que os seus ossos tivessem sido tirados e trasladados para esse lugar. Percebeu? A única passagem da Bíblia que fala que Jesus foi sepultado é quando Paulo, escrevendo para um público não judeu, coloca o credo cristão dizendo: Cristo foi morto, crucificado e sepultado. Porém, Paulo usa a palavra sepultado porque ele está escrevendo para um público que não conhecia toda essa cultura judaica que eu estou explicando para vocês. Porém, para os judeus, a pessoa só era sepultada 1 ano depois da sua morte. Você está percebendo como os elementos da arqueologia vão ajudando também a entender as expressões idiomáticas, as falas de Jesus, passagens que de outra forma se tornariam confusas para nós? Agora você vê, como eu havia dito, que aqui era um lugar escuro e você tem esses ambientes que é onde eles colocavam a lamparina. Então acontecia o seguinte: por questões de leis de purificação, todo tipo de utensílio que fosse usado dentro de um sepultamento, dentro de um túmulo, ficavam aqui. Eles não podiam, por exemplo, trazer um vasilhame com azeite perfumado, ungir o corpo, depois pegar aquele vasilhame e levar para casa para reutilizá-lo. Não. Uma vez que aquele objeto teve contato com um cadáver, com um corpo, ele ficava aqui dentro. A mesma coisa a lamparina. As lamparinas eram guardadas aqui e não eram levadas mais para casa. É por isso que muitos desses túmulos, quando foram encontrados pela primeira vez, os arqueólogos também puderam encontrar dentro do túmulo vários pedaços de cerâmica, lamparinas, vasos com ungüentos, pequenos vasos de vidro também, que nós ainda não sabemos ao certo qual seria a sua utilização, provavelmente para colocar perfumes também, que eram encontrados aqui dentro.
No Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, o MAB, nós temos alguns desses utensílios funerários que estão hoje em exibição ali no campus de Engenheiro Coelho. E você pode um dia fazer uma visita com sua família e conhecer objetos que vieram de tumbas como esta aqui, na qual eu estou nesse momento. Agora, estando nessa tumba aqui, eu fico pensando também no milagre da ressurreição de Lázaro. Você vê que era uma tumba de família rica, como eu falei. Você tem nichos para colocar os ossuários deste lado. Do outro lado, embora esteja destruído, isto aqui originalmente seria uma parede, a tumba vinha até aqui, hoje está destruído, tem um resto de outra caverna para aquele lado lá. Mas imagine isso aqui construído, intacto, na época de Cristo. Era uma tumba provavelmente parecida com esta, aquela na qual eles colocaram o corpo de Lázaro, aquele a quem o Senhor amava. E Jesus demorou ainda alguns dias a mais onde ele estava, chegando apenas 4 dias depois da morte de Lázaro. Estes 4 dias que Jesus chegou, entre aspas, atrasado, tinha a razão de ser. Sabe por quê? De acordo com a cultura judaica, uma pessoa podia reviver por qualquer razão até, quem sabe, ao 3º dia depois da sua morte. Mas do 4º dia em diante, ninguém. Ela só podia ressuscitar se fosse na ressurreição final, no dia do juízo, no juízo último da terra. Jesus chegou ali e fez com que Lázaro ressuscitasse num tempo onde nenhuma ação humana poderia produzir esta ressurreição. Porque ele queria mostrar para as pessoas que ele, Cristo, era de fato o Filho de Deus, o Messias e a fonte da vida. Aliás, eu vou mais além. É curioso que naquele episódio de Lázaro, Jesus, sabendo que ele tinha poder para ressuscitar o seu amigo, ainda assim ele chorou. Este é o menor versículo que nós temos no Novo Testamento. Jesus chorou. Mas talvez é o versículo que, apesar do seu tamanho, encerra de maneira mais profunda o sentimento de um Deus que sofre conosco. E Jesus, como judeu, não derramou apenas uma lágrimazinha aqui, que enxugou assim, de maneira bem discreta, como nós vimos em alguns filmes. Não. Eles são muito passionais no seu sentimento. Quando eles sentem de verdade. Jesus chorou, ele embargou a voz, porque ele sabia que a morte não era plano dele para as suas criaturas, para os seus filhos. A morte é um intruso que veio no pacote da transgressão e do pecado. Mas ela em breve será vencida, para todo sempre, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário garante a vitória final. Eu vou sair desse túmulo e quero terminar esta reflexão ali fora para falar de outro evento mais importante do que a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do Filho de Deus. Vamos lá que eu vou falar sobre essa história para você. Eu quero terminar aqui esse programa Evidências num clima de grande emoção, porque esse túmulo de 2000 anos lembra muito de perto a arquitetura do que teria sido o túmulo de José de Arimateia. E agora que você já sabe os detalhes da cultura da época, como o corpo era lavado, etc., você entende o que aconteceu naquela madrugada de domingo. Maria Madalena veio com outras mulheres até a frente do túmulo. A pedra estava removida. E como você vê, a pedra é pesada. Não é fácil você remover. Aqui você tem a pedra original desse túmulo e o nicho onde ela entrava. Encontrar a pedra removida realmente era algo que surpreendeu Maria Madalena, principalmente porque, além da pedra estar no seu lugar e não ser de fácil remoção, ela estava lacrada e com soldados que, a esta altura do campeonato, já haviam fugido. E ela começou a chorar muito. E perto desses túmulos, uma coisa que me chama a atenção é que nós encontramos muitos lagares e ambientes para a produção de uvas, de vinho, de azeite, a produção de oliveiras. Esses eram os jardins que, por alguma razão, os judeus construíam perto desses túmulos. Não eram jardins de flores, como muita gente pensa. E ela então pensou que um jardineiro estava ali porque ela viu um desconhecido. Ela então chegou àquele desconhecido e falou: Senhor, por favor, onde o Senhor colocou o corpo do meu mestre? E ele falou assim: Maria, sou eu. Quando ela descobriu que era Jesus, a Bíblia fala que ela segurou tão forte em Jesus que ele falou: calma, Maria, não fique a me deter, porque eu ainda não subi para meu Pai. Vá, conte para os meus irmãos o que você viu
e como o túmulo estava vazio. Maria correu. Depois a Bíblia fala que vieram, você pode ler isso na sua Bíblia em João capítulo 20, vieram Pedro e João. E quando se abaixaram, viram lá dentro o túmulo vazio. De fato, logo aqui à frente havia originalmente umas escadas, de modo que quem chega na parte superior pode olhar lá dentro, se a pedra estiver removida, e ver que realmente o túmulo estava vazio. E Jesus foi colocado num túmulo onde ninguém ainda havia sido colocado, ou seja, não havia ossuários com ossos no túmulo de Jesus. E ainda que eu não possa apontar para você onde estaria o túmulo original de José de Arimateia em Jerusalém, uma coisa eu posso afirmar: ainda que o encontrássemos, ele estava vazio e permaneceu vazio, porque o Filho de Deus ressuscitou, dando a certeza que a salvação veio. Nós podemos agora ter esperança de que um dia teremos, graças à cruz do Calvário, ao sangue derramado na cruz e à ressurreição do Filho de Deus, a certeza da vitória sobre a morte. E como diz o Apocalipse, naquele dia não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Todas as coisas passaram e eis que se fizeram novas. Eu espero esse dia e creio que você também. Um grande abraço e até o próximo programa Evidências. Você vai ver no Evidências da semana que vem, nossa equipe veio até ao sítio arqueológico de Beit Shean, uma cidade mencionada na Bíblia, especialmente em relação à história de Saul e também à pregação de Jesus. Isso aqui é tecnicamente chamado de tel, tá certo? Tel. Eu vou ensinar algumas palavras técnicas da arqueologia e você vai compreender. Isso é muito interessante. Isso é uma lâmina de cortar trigo, que também é do 3º milênio antes de Cristo. Nossa, isso aqui realmente é incrível esse lugar aqui. Aliás, se você em casa, não repare que vai ter um pouquinho de vento aqui, que nós estamos no topo da montanha. É um lugar aqui realmente muito privilegiado, mas o que é esse lugar aqui? Um templo, uma casa, uma fortaleza? Onde nós estamos aqui? Aqui temos uma boa visão da estratigrafia das camadas. Podemos ver todas de cima para baixo. No fundo temos uma igreja cristã do ano 580. Descendo tem a Idade do Ferro, de 3.000 anos atrás. E vão descendo as camadas, sendo construídas uma em cima da outra. E aqui a gente percebe uma dificuldade da arqueologia, que para encontrar antiguidades, eu tenho que destruir antiguidades. Porque você tem, por exemplo, aqui algo do período helenístico. Aqui você tem o período do persa. E aqui você tem o período do ferro. Para eu encontrar o período do ferro, eu tenho que destruir o período persa, eu tenho que destruir o período helenístico. Então, o que